Olá, minha gente dançante! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao canal Thalita LC. Eu sou a Thalita Leme Chuang, também conhecida como Thalita LC, e estou aqui para falar de dança. No dia de hoje, nesse vídeo, nós vamos fazer algo diferente aqui. Esse vídeo será interativo. Eu vou receber umas perguntas e ao receber essas perguntas vou responder e vamos ver no que dá, certo? Acho que vai ser bastante interessante essa forma de hoje, né? Tá friozinho aqui, mas vamos juntos nos aquecer pensando dança. Adoro, amo. Tem uma aqui. Papelzinho bonitinho. Pergunta: quando e como você soube que deveria trabalhar, que deveria ou iria trabalhar com dança? Oh, meu Deus! Olha, de forma lúdica e intuitiva, eu sempre soube que eu iria trabalhar com dança. Sempre, sempre. E o mais interessante é que eu sempre soube que eu atuaria em frentes diferentes de trabalho com dança. Porque não necessariamente a gente só tem a opção de bailarino, professor, coreógrafo, diretor. Não, na verdade, existem outras possibilidades. E quando eu era criança, eu brincava com essas outras possibilidades de dança. Então, lá vem história. Uma primeira memória que eu tenho assim de dança era... Na verdade, vamos lá, vamos ser fiéis e vamos ser sinceros, porque sinceridade a gente gosta bastante. Meus pais contam que antes de eu saber andar, eu já dançava e cantava. Na verdade, antes de falar eu cantava e antes de andar eu dançava, que eu gostava de ficar dançando. Sei lá, me equilibrava no andador e ficava dançando, fazendo aquelas dancinhas. Mas sei lá, isso pode ser a realidade de muitos. Agora, o que talvez não seja a realidade de muitos é que por volta dos meus 4 anos de idade, 5 anos de idade, eu tava dançando enlouquecidamente na sala, improvisando, e eu caí com a minha testa num aparelho do meu pai, num aparelho de som que era bem cortante. E eu tenho uma cicatriz na minha testa até hoje por causa dessa minha dança enlouquecida. Também o que talvez não seja a realidade de muitos é que meu pai sempre gostava de dançar comigo no colo. E eu tenho memória de dançar algumas músicas, né? Até do Paul McCartney, assim, no colo do meu pai. E uma das músicas que eu dançava no colo do meu pai com ele, eu dancei com ele no meu casamento. Então, tem coisas, memórias bem felizes. Mas o que é menos comum ainda é o fato de que quando eu tinha 5 anos de idade, mais ou menos, e isso eu tenho uma memória clara, vívida, e eu sei até reproduzir. Eu gostava de me trancar no meu quarto e criar musicais, né? Com as músicas que eu tinha gravado em fita cassete, né? Acho que não precisa ser fita cassete que fala, aquelas fitas de áudio e disco mesmo, de vinil. Então, era um horário, né? Era sempre mais pro final da tarde, assim, às vezes no começo da noite. O meu irmão pegava o videogame, ele ficava no videogame, porque de tarde eu gostava de brincar fora, né? Brincar no quintal, às vezes na rua, brincava com meu irmão, a gente inventava uma série de coisas. Mas chegava um horário que o meu irmão ia pro videogame. E aí, o meu irmão é 5 anos mais velho do que eu sou de 84. E aí, eu ia pro meu quarto, me trancava, colocava as músicas e eu ia criando musicais. Então eu escolhia o repertório das músicas, eu criava uma história a partir daquelas músicas ou não, eu montava as coreografias, eu montava os figurinos, eu montava uma série de coisas. Então eu tenho essa memória
de a dança ser um job, porque era uma criança com 5 anos de idade brincando de que trabalhava de produtora de dança, brincando que trabalhava de coreógrafa, brincando dessas coisas. Nessa mesma época, eu já estava no jardim, né? Eu ia pra escolinha, ia a pé, e meu pai conta que eu ia andando pulando, assim, que o braço dele ia chacoalhando, porque eu ia cantando e pulando. E eu estudava numa escola na região do Jardim São Paulo, da cidade de São Paulo, que se chamava Escola Vida Livre. E a Vida Livre tinha uma abordagem muito interessante, né? Os boletins eram bem interessantes. Eu vou mostrar um dia esse boletim, porque é muito legal. Eles faziam análises dos alunos. E num dos boletins estava a seguinte análise: gosta muito de criar coreografias e gosta de observar os coleguinhas em movimento nas brincadeiras. Ou seja, lá no meu boletim de jardim da infância já estava que eu gostava de coreografar e que eu gostava de analisar movimento e de observar pessoas. Ou seja, eu escrita por inteiro no meu currículo, no meu boletim de jardim da infância. Então isso fazia parte da minha vida. E mesmo quando eu já tinha por volta de 8 anos de idade, eu gostava de brincar de artista, de ser artista, de fazer show, de dançar, de elaborar coreografias. Eu gostava de ser também a produtora de outros artistas. Eu brincava com a minha prima, a gente tinha um canal de televisão. E a gente tinha até um quadro chamado Famosa e Poderosa. Ela era uma artista famosa e eu era uma mulher poderosa, toda uma empreendedora incrível. Enfim, brincar de dança, brincar de ser artista da dança em diversas frentes já fazia parte da minha vida. Então, de alguma forma, eu sempre soube que eu ia dançar. E que isso ia ser parte da minha vida, né? Eu entrei para fazer aulas regulares, assim, numa escola de dança, quando eu tinha 9 anos de idade. Eu demorei até. Minha mãe queria me colocar no balé antes, mas eu fui para uma escola e não gostei. Não fui muito assim, com o feeling da escola. Né, uns anos depois, eu entrei numa escola de dança e fui estudar. E eu gostava muito de assistir às aulas. Não só as minhas, eu gosto, né, de fazer as minhas aulas de dança, mas eu gostava de assistir as outras aulas de dança. E eu gostava de recriar coisas que eu via em casa. Recriar mesmo. Fazer diferente. Tinha todo um paranauê desse, eu sou dessa pegada. E eu faço isso até hoje. Eu tenho um prazer enorme de pegar uma coisa e recriá-la, ressignificá-la, mudar algum detalhe e reestruturar células coreográficas. É um prazer enorme, né? Tenho muito por esse tipo de coisa. Eu já fazia desde criança. Eu também sempre gostei muito de imaginar e criar minhas próprias histórias e meus personagens. E eu durante muitos anos, assim, mais de 10 anos, eu desenvolvi uma história que se passava dentro de uma escola de dança. Eu comecei por volta dos 9, 10 anos de idade e eu carreguei isso até quase 20. Essa escola de dança e esses personagens comigo, né? Enfim, eles faziam parte do meu repertório de personagens próprios, esses personagens, e essa história passava inteira dentro de uma escola de dança. Então sempre teve isso na minha vida. E quando eu era adolescente, né, começou aquelas coisas, o que você quer ser quando crescer, qual a profissão que você quer ter, eu já pensava que independente da profissão eu tinha que ser também bailarina ou professora de dança ou coreógrafa. Então teve uma época que eu era veterinária e bailarina, teve uma época que eu era psicóloga e coreógrafa. Então era sempre assim, uma coisa, mas dança e dança e dança. E eu efetivamente comecei a trabalhar com dança aos 15 anos de idade. E já havia ensinado as minhas primas a dançar, ensinado uns passinhos, inventado algumas coreografias, mas eu comecei efetivamente a trabalhar com 15 anos de idade num projeto beneficente de ensino da dança de autoria própria, né? Não era a única pessoa que
que cuidava do projeto, né, de forma alguma, mas era um projeto que partiu de mim, né, começou fechado dentro de uma comunidade local e ele foi se expandindo. Esse projeto durou 17 anos de existência, e muitos conhecem, é o projeto Cordas Humanas, mas com esse nome, Projeto Cordas Humanas, ele veio bem depois desse nome, né? Mas enfim, a dança já fazia, eu já tinha compreensão de que ela era importante para o ser humano ser ser humano. E a dança sempre fez parte de mim, assim como algo, não só para eu me expressar, mas para eu poder sobreviver. É quase que uma questão de sobrevivência, é uma questão também de religare. E, por exemplo, eu lembro muito bem que para estudar para as provas, eu gastava algumas horas dançando e depois eu estudava e depois eu voltava a dançar, porque de alguma forma o movimento me fazia entender melhor. Eu era a nerd da escola, a rainha dos 10, etc. E o fato é que isso é comprovado cientificamente, de que o movimento ele ajuda nas conexões cerebrais, até porque nós temos muitos neurônios espalhados no nosso corpo. Então, de alguma forma, eu sempre soube que eu ia trabalhar com dança, nem que fosse um segundo job, um segundo trabalho, mas morrer no hobby não ia ser. Eu sempre soube. Acho que eu respondi. Vamos lá para a próxima pergunta. Quando você decidiu que ia trabalhar com dança, como seus pais reagiram? Você teve apoio? Isso aqui é um rolê. Por quê? Vamos lá. Eu entrei para fazer, comecei a fazer aulas de dança por volta dos meus 9 anos de idade. No Balé Márcia Lago, fica na região da Zona Norte de São Paulo. Márcia Lago Gasparini, incrível bailarina, incrível mestre de dança, tenho respeito por ela e um carinho enorme até hoje. A filha dela se tornou bailarina profissional, dança no Royal Ballet, e outras tantas se formaram bailarinas lá e se tornaram profissionais e atuam na área como professoras, como intérpretes. Fantástico, um trabalho incrível, lindo. E eu estudei durante um tempo lá, mas aconteceu durante a década de 90, final da década de 90, teve questões econômicas nesse país e nós ficamos assim em uma situação econômica muito apertada em casa, muito apertada mesmo. A gente chegou a ter que deixar a casa onde a gente morava, a devolver carro, perdendo tudo. E eu fui morar na casa da minha avó paterna, que já está num lugar melhor. E na época eu fazia dança e fiz dança por mais um tempinho, mas aí chegou no momento em que não tinha condições. E aí, naquela época, o meu pai falou assim, entre o inglês e a dança, você vai ficar com o inglês, porque o inglês é mais útil pra você no futuro. É o que eu super respeito o pensamento, e era o pensamento que ele tinha, era o que ele conseguia aprender. Não, dançar você continua dançando, e o fato é que eu continuei dançando, estudando por conta, fazendo as coisas possíveis, estudei um pouco de teatro, né, de artes cênicas, teatrais, com meu tio, que é da área e tal, mas tivemos que parar com a dança, né, pagar as minhas aulas, e foi uma tristeza, foi lágrimas rolaram, entendeu? Cabeças não, mas lágrimas rolaram, né? Então, ele via a importância na dança, mas naquele momento ele achou que para a filha dele era melhor continuar estudando inglês. E foi importante estudar inglês. É excelente, aconselho todo mundo a estudar inglês, é importante ter um segundo idioma, ainda mais um que é tão falado e visado no mundo inteiro e usado. Mas assim, quando eu comecei o projeto do Cordas Humanas, houve apoio e foi passando o tempo. Então assim, a dança era vista como uma coisa importante pelos meus pais. Minha mãe, então, é a coisa mais importante. Minha filha tem que dançar, minha filha tem que dançar, porque minha filha ama dançar, ela devia fazer isso na vida. Na cabeça da minha mãe era certo, dança, dança, dança. Na cabeça do meu pai, ok, muito importante para ela, mas outras coisas são necessárias. E passou. Quando eu estava no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, antigo colegial, eu queria fazer dança na Unicamp. Eu quero entrar e fazer dança, quero fazer dança, quero fazer dança, quero fazer dança.
Meu pai virou e falou: de jeito nenhum, você não vai fazer dança, porque eu não vou deixar você até a Unicamp. Era uma questão de dinheiro, era uma questão de segurança, houve uma série de problemáticas e não fui fazer dança na Unicamp. Aí pensei, ok, se eu não vou fazer dança na Unicamp, o que farei? Então optei por fazer letras na USP. E eu lembro muito bem de uma professora, Vera Lígia, professora de história, né, nos tempos de escola, e ela falou assim: ai, não acredito que você vai fazer letras, você tinha que fazer artes cênicas, né, na USP. Mas eu nunca ponderei sobre a possibilidade de fazer artes cênicas, de ser atriz. Eu queria ser bailarina, eu queria ser coreógrafa. Eu não enxergava com clareza essas pontes, né? É possível traçar pontes. Eu sabia que tinha conexões, mas eu não queria viver essas conexões, eu queria fazer dança. E aí eu optei por letras, ela ficou, ai, não acredito, letras. Né? Mas eu optei por letras e graças a Deus pelas letras, porque letras é um campo que abre muitos leques. E fazendo letras, eu encontrei o desejo de trabalhar dança e literatura. E é um desejo que tomou forma e realidade mais pra frente quando eu entrei na minha segunda graduação. E aí o que acontece? Entre a minha primeira graduação em letras e a minha segunda graduação, que é em dança, aconteceu que o crescimento do projeto Cordas Humanas e cada vez mais foi sendo compreendido pela família, pelo meu pai, por todos, que dança era o meu negócio e que letras, muito importante, mas iria agregar a minha arte, agregar a minha dança, né? E assim, eu parei de fazer aula por volta dos meus 13, 14 anos de idade, quando deu o problema financeiro em casa. Eu fiquei 7 anos sem fazer aula de dança. Então, quando eu voltei a fazer aulas de dança, aulas regulares, numa escola, tudo mais, já estava com o projeto Cordas Humanas rolando. Por quê? Porque eu parei de fazer aula de dança por volta dos 13, 14, mas continuei treinando. No meio do caminho, 15 anos de idade, comecei a trabalhar, comecei com o projeto Cordas Humanas, aí terminei o colegial, estava trabalhando no Cordas Humanas, entrei na USP para fazer letras. No meio das letras eu não aguentava mais, eu estava enlouquecendo. Eu tinha o projeto Cordas Humanas, mas eu estava enlouquecendo. Eu preciso fazer aulas. E aí eu retorno às aulas já como uma mulher de 20 anos de idade, 7 anos depois, parada, sem fazer aulas. E volto com uma série de questões de corpo e tendo que repensar uma série de coisas. E volto na pegada, não só fazendo balé clássico, mas várias outras danças que eu sempre quis fazer e não tinha condições. E aí nesse retorno à dança, já adulta, cada vez foi ficando mais claro que era ela o carro-chefe e que todo o resto ia agregar a ela. E isso foi sendo compreendido pela família. E aí quando eu me formei da USP, finalmente em 2007 eu me formei em letras, eu falei assim que eu queria seguir dança, eu queria realmente dar um enfoque na dança, né, e focar nela e seguir. E aí foi quando eu recebi total apoio da minha família, total apoio do meu pai. E ele disse talvez as melhores palavras que alguém pode dizer. Ele falou assim: vai e corre pro abraço, né? Você corre, vai pro abraço. E disse assim: eu não espero nada de você. No sentido de não pejorativar, eu não espero nada de você porque você é qualquer coisa. É no sentido de eu não tô colocando em cima dos seus ombros nenhuma bigorna para você ser X coisa na sua vida, ter X carreira, ter X questões. Faça aquilo que você quer, que eu estou do seu lado. E isso foi muito importante, porque a partir desse momento eu começo a mergulhar ainda mais na dança, no ensino da dança, no estudo da dança. E isso vai culminar com a minha entrada na faculdade de dança, ou seja, fazendo a minha segunda graduação. Então o apoio dos meus pais sempre existiu, mas ele se intensificou, né, com todo esse desenrolar do projeto Cordas Humanas, eu na faculdade de letras e por aí vai.
Como posso saber se dança é pra mim ou não? Oh, meu Deus! Como eu posso saber se... Gente, é quase assim, Deus existe ou não, né? É quase nesse nível. Uma coisa que é muito importante eu colocar é que na época, assim que eu lembrei, na época em que eu falei pro meu pai que eu queria trabalhar com dança, eu queria fazer aquilo, que eu queria continuar com o projeto do Cordas, ele significa muito pra mim em várias instâncias e tal, em vários níveis. Eu tinha uma proposta de trabalhar na Honda, ganhar muito, mas não, vida de escritório fechada não é pra mim. E mesmo assim eles me apoiaram. Como posso saber se dança é pra mim ou não? É uma coisa que eu já ouvi até Tati Sanches falando. A gente começa na dança de forma assim. Gosto muito de fazer, vou fazer umas aulas, me encontro nela, me desenvolvo, cresço, etc e tal. Né? A gente, é meio assim que a gente vai pra dança e de repente, quando a gente se percebe, quando a gente vê, estamos envolvidos em coisas pelo menos semiprofissionais ou amadoras, em festivais, em eventos e uma série de coisas. Bom, em termos assim, de prática, de vida, de algo que precisa existir, dança é para todos. Ela tem que estar na vida de todo mundo. Então, nesse sentido, dança é para todo mundo. Todo mundo tem que ter dança na vida. Como prática, como meio de se socializar, como saúde, seja lá como for, dança tem que estar presente na sua vida. A questão é, como saber se dança é pra mim ou não, no que diz respeito à profissão, certo? Profissão dança, né? Eu acho que pra você saber se dança é pra você, você tem que, 1, entender o que é dança. 2, entender todas as frentes de atuação da dança. Porque às vezes a gente se desilude, a gente fica chateado com a área, porque a gente tem um olhar pequeno para ela. Então, entenda o que é dança, entenda o que é dança, dance, estude, procure entender as frentes de atuação na dança e procure ver se você consegue se enxergar em mais de uma delas, ok? Em mais de uma frente de atuação. Por quê? Para você ter gana de se enxergar em apenas uma frente de atuação, você tem que ter muita gana em se enxergar numa frente de atuação. E o fato é que eu particularmente não acredito que a gente tem talento para uma coisa só. Eu acredito, né, talento no aspecto de vocação ou no aspecto de inclinação. Ótimo, melhor palavra. Inclinação. A gente não tem uma só inclinação. E não é porque você decidiu fazer uma coisa hoje que você está condenado, casado a fazer isso pro resto da sua vida. Você não está casado com a sua profissão, tá? E estar casado com a dança não significa estar casado com ela profissionalmente. Alguém pode estar casado com a dança e ela não ser a sua profissão, ok? Então vamos lá. Primeiro, você jamais estará casado com a sua profissão. No momento em que você casar com a profissão, acabou. Você vira escravo. Você diminui as possibilidades. Então isso é a primeira coisa. A segunda coisa é, olha para a dança, olha para as frentes de atuação. Você consegue se enxergar fazendo mais de uma frente? Se você consegue se enxergar fazendo mais de uma frente, às vezes concomitantemente, mas com ênfase em mais uma coisa do que outra, maravilha, já é um bom começo. Se você só consegue se enxergar fazendo uma coisa em dança, só consigo me ver como intérprete, bailarino. Veja o que custa ser um bailarino, a relevância daquilo em termos de se sustentar fazendo aquilo o tempo todo. Porque se eu atuo em mais uma frente, se eu consigo mexer e administrar, eu tenho mais entradas financeiras. E isso é importante, porque a gente está falando de profissão. Mas se você quer atuar numa área só, você tem que pensar o grau de competitividade dessa área, exatamente o que você quer fazer e se você vai conseguir fazer. E tem mais um detalhe, tem coisas que não são da sua alçada. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe qual vai ser o desdobramento de uma audição. Então você tem que estar preparado para os nãos. Mas
apesar disso tudo, se a dança é a única coisa que você não consegue tirar da cabeça o tempo todo, se toda vez que você busca uma resposta, você cai em dança, se quando você pensa em como eu entendo o mundo, você cai em dança, então talvez a dança seja para você, profissionalmente. Próximo. Quais são as possibilidades de atuação na área da dança? Várias. Vamos começar com as clássicas. Você pode ser um bailarino. Se você é bailarino, intérprete, dançarino, bailaore, etc. Né? Cada dança às vezes usa um termo. Você é um dancer. Você vai precisar duas coisas. Ou você se agrega a uma companhia, ou você vive de freelance. E aí, assim, companhia tem dois tipos. Tem as companhias estáveis e as companhias independentes. As companhias estáveis são aquelas companhias que continuamente têm patrocínio e desenvolvem um trabalho não necessariamente atrelado à necessidade de editais e afins, apesar de ter patrocínio, né? Como eu falei antes. As companhias independentes normalmente estão atreladas a editais e têm o patrocínio por outros vieses, né? Não tão estáveis. Às vezes trabalham por projetos. Agora eu tenho um projeto, eu estou trabalhando, agora eu tenho um projeto e não. E às vezes, muitas vezes, as companhias independentes têm elencos rotativos. Para cada projeto um elenco diferente. E aí nesse sentido entra o trabalho freelancer. E como freelancer você está hoje nessa companhia independente, hoje você está fazendo um vídeo, hoje você está fazendo uma festa. Então você pode trabalhar como bailarino numa companhia estável ou numa companhia independente e aí trabalhar na frente de freelance. Você pode trabalhar numa companhia estável e estar também como freelancer em outros projetos. Então, bailarinos. Intérpretes. Você pode trabalhar como intérprete criador e normalmente funciona da mesma forma. Mas aí como intérprete criador você pode assinar também coreografias, aí você pula para a próxima coisa, que é ser coreógrafo. E coreógrafo é aquele que vive e é remunerado por montar coisas, ok? Montar peças de dança, né? Isso é coreógrafo como profissão. Você pode ser um ensaiador, normalmente ensaiador funciona dentro de companhias estáveis e grandes, que é aquele responsável por realizar os ensaios longe do coreógrafo. Por quê? Porque como coreógrafo você também pode ser freelancer, ou você pode ser coreógrafo residente. E em alguns lugares tem um coreógrafo fixo. O coreógrafo residente ele está um tempo usando aquele espaço e produzindo trabalhos para aquele lugar e trabalhos próprios. O coreógrafo freelancer é contratado para fazer um trabalho, ele faz aquele trabalho, entrega aquele trabalho em X período de tempo, mas aí alguém tem que ser responsável para aquilo não se perder, para aquilo dar continuidade, né? E aí entra o papel, né, nesse lugar, o papel do ensaiador. Então você pode ser um ensaiador. Então você pode ser bailarino, dançarino, intérprete, ensaiador, coreógrafo, você pode ser um diretor artístico. E às vezes nós, artistas, assumimos o papel de diretor artístico e de coreógrafo, principalmente na situação das companhias independentes. Mas em algumas companhias maiores ou companhias que já ganham um patrocínio um pouco mais, né, assim, uma entrada mais rentável e tudo mais, o diretor artístico às vezes fica desatrelado do diretor, do coreógrafo que dirige às vezes a peça. Então existe o diretor artístico, ele pensa no todo que é produzido pela companhia. Existe o diretor da peça, então é um diretor específico, né, geral. Existem diretores de outra qualidade, o diretor executivo. É interessante que essas pessoas entendam de arte. Então às vezes você vai se distanciando um pouco mais da dança, mas assume um papel como uma direção executiva, né, que vê como as coisas funcionam e também mexe um pouco com a grana. Você pode trabalhar com a área de produção. Nesse aspecto, alguns diretores dentro daquilo que a gente chama de produção artística. E você pode ser um produtor artístico, um produtor cultural, um produtor executivo. Aí existem os vários
papéis, né? Às vezes um produtor assume vários papéis dentro daquilo que a gente chama de comunicação e marketing. Às vezes não, mas você pode trabalhar nessas frentes. Você pode trabalhar nas frentes de pesquisa acadêmica ou fora da academia, pesquisa popular, escrever artigos, ser crítico de dança, fazer reviews, né? De dança também. Você pode trabalhar com áreas adjacentes. Você pode ser um fotógrafo especializado em dança também. É necessário entender de movimento. Você pode ser diretor de movimento. Você pode trabalhar com a fotografia de uma obra que se dá em movimento. Então, por exemplo, a pessoa responsável pela fotografia do cinema, ela tem que entender de movimento. Uma pessoa de dança atua nisso. Você pode trabalhar com animação. Muitas pessoas da dança trabalham com animação porque o corpo delas é estudado para fazer uma animação fidedigna com a realidade. Então, você pode trabalhar como jornalista, você pode trabalhar como professor de dança, você pode ser diretor de escola, você pode ser assistente. As frentes são muitas mesmo. Enfim, você pode fazer uma série de coisas para trabalhar, né, dentro da área da dança. Agora temos os videomakers. Veja que vai intercalando outras áreas, mas as frentes são muitas. E, como eu disse, né, professor de dança, sim, o mais tradicional de todos, o professor de dança. E é isso. Produtor de festival, série de coisas. Acho que deu. Nossa, esse aqui dá pano para manga. Que tipo de preparo ou formação preciso ter para trabalhar com dança? Ó Deus. Respira, Thalita. Isso aqui tem textos fantásticos. Eu acho que tem um texto da Strazacapa, Márcia Strazacapa, fantástico sobre formação. A formação do artista da dança, ela é múltipla e diversa. E ela é múltipla e diversa porque a dança se dá em contextos muito diferenciados. As manifestações de dança são várias. Então eu vou tentar ser prático aqui para você. Se você quer atuar profissionalmente como alguém da dança, como artista da dança no Brasil, você tem que ter um DRT. Essa é a primeira coisa, ok? Para você trabalhar como artista, você tem que ter um DRT. Hoje, quando você tira um DRT, vem como artista da dança. Bailarino / dançarino. Normalmente vem assim. Então, é uma questão de legalidade. Então, vamos começar com aquilo que é legal, ok? Legal de legalizado. Você tem que ter um DRT, ok? É questionável como a gente tira DRT? É questionável a banca de DRT? Uma série de coisas são questionáveis. Mas enquanto a gente não consegue mudar isso, a gente tem que jogar o jogo daquilo que é legal. Não quero estar ilegal, então tem um DRT. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, se o seu desejo é ser professor de dança dentro do ensino formal, e quando eu falo de ensino formal, eu não estou falando de atividade extracurricular. Eu estou falando de ser um professor no ensino formal, nas escolas, dentro da grade curricular. Se você quiser atuar nesse lugar, né, nesse espaço de ensino-aprendizagem, você vai precisar de uma licenciatura em dança, ok? É obrigatório. Por lei. E se você conhece uma escola que tem professores que trabalham na grade curricular, dentro da grade curricular, não na extra, dentro da grade curricular, e não tem essa formação, a escola não está fazendo justiça à lei deste país. Precisa ter formação. Por quê? Porque dentro do ensino formal é necessário que trabalhem pessoas licenciadas. E no caso da dança, do teatro, das artes, da música, etc., um licenciamento, uma licenciatura específica, né? Que é o papel do especialista. Então, fica ligado, ok? Dentro do ensino formal, no caso do ensino do Fundamental 2 para cima. No caso do ensino Fundamental 1 e
da educação infantil, normalmente o especialista trabalha em conjunto com o pedagogo, porque para você ser professor da educação infantil e do ensino fundamental 1, você tem que ter feito pedagogia. Então existem exigências governamentais das nossas leis, da nossa legislação em relação a isso. Então, se o senhor deseja trabalhar dentro de escolas, dentro da grade curricular, nesse contexto de não uma coisa extracurricular, mas curricular, você vai precisar de licenciatura. Então já vai planejando carreira. Ah, não, eu quero trabalhar como professor de dança em academias, em escolas de dança, ou mesmo atividades extracurriculares. Bom, daí vem uma questão. Se você quer trabalhar como professor, eu acredito que você precisa entrar em contato com conhecimentos que dizem respeito à pedagogia, à educação, à didática. Então eu aconselho você a pesquisar cursos online, eu aconselho você a pesquisar um ETEC, eu aconselho a você pesquisar pessoas que ensinem sobre como ensinar. Porque quando a gente está trabalhando com o ensino da dança, a gente levanta o arcabouço da educação e da pedagogia, ok? Principalmente se você está ensinando dança para todos e não está trabalhando com formação de uma técnica específica. Se você está trabalhando ou quer trabalhar com formação em técnica, então você tem que se aprofundar nessa técnica para ser professor disso, ok? Quero ser professora de balé clássico do método tal. Aprofunde-se naquela técnica. Se tiver formação, se tiver certificado, vá atrás disso e faça formação nessa técnica. Mas, seja professor no ensino formal, seja professor de escolas de dança para todos, é interessante entender um pouco de didática, seja para trabalhar na formação, né, de um intérprete em determinada técnica, é muito importante que você estude o que é dança. E se você precisa estudar dança e recorrer, vem comigo. Vem estudar dança comigo. O que é dança? Aquilo que serve para todas as danças, vem estudar comigo. Porque eu garanto, sem sombra de dúvidas, que vai ser pô, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Se você quer trabalhar como intérprete, você tem que fazer aulas, você tem que estudar, você tem que estar em prática, mas não desatrele da teoria, vá estudar o que é dança. Tem uma fala, é uma história, é um bafafá, é um bafônico assim, não, bafônico é uma coisa boa, né? É um bafafá. Que rolava nos meios da dança já faz alguns anos, sobre o Ismael Guiser, que também já se foi para um lugar melhor. Ismael Guiser já se foi para um lugar melhor, né? Nossa, gente, não, já. Ele dizia assim, conta-se, tá? Não sei se é lenda, se é mito, mas ele dizia assim, nós respeitamos porque ele é um artista incrível. Foi um artista maravilhoso. Mas ele dizia assim, que ele não gostava, né, conta-se, né, que ele não gostava, né, que ele dizia, que ele não gostava, que ele não gostava de falar com bailarino porque ele achava que bailarino era tudo burro. E, enfim, não sei se é verdade, mas talvez não tenha sido ele, mas vamos supor que tenha sido, vamos fazer isso aqui, né? Por quê? Porque eu tô falando com um bailarino, e ainda que talvez esse bailarino consiga se expressar melhor pelo movimento, muitas vezes esse bailarino não fala, essa pessoa da dança, não sabe falar de dança, não sabe desdobrar pensamento em dança. E isso é importante, porque isso agrega você como um todo. Então, mesmo que você queira ser intérprete, e se você quer ser intérprete, você tem que fazer muitas aulas e treinar muito. Mas assim, muitas aulas de qualidade, ou pelo menos fazer treinos de qualidade, porque qualidade sempre estará acima de quantidade, ok? Se você puder fazer muitas aulas de excelentíssima qualidade, maravilha. Então, se você quer ser intérprete, também é necessário que você entenda o que é dança. E aí você pode vir comigo também. E aí tem uma coisa muito importante.
Nossa, isso aqui é muito importante. Conforme a gente vai se profissionalizando na dança e amadurecendo, essa é a palavra, amadurecendo na dança, a gente consegue lidar com aulas, mesmo quando as aulas não são muito bem estruturadas ou, infelizmente, com aulas ruins. A gente consegue lidar com isso. Por quê? Porque nós temos ferramentas, nós temos um leque ali de possibilidades internas de administrar aquela aula ruim e fazer ela se tornar boa pra gente. Agora, o fato de que isso é uma realidade para o profissional da dança, ou para aquele que amadurece na dança, às vezes não é profissional, mas é alguém maduro, que já dança há muito tempo. O fato disso acontecer não é um aval, uma carta assim, para todo mundo dar qualquer aula e o aluno que se vire. Não. Se você está começando na dança, se você está se aprofundando, escolha bons professores, escolha bons lugares, saiba fazer filtro. Thalita, eu não sei fazer filtro. Entre em contato com alguém que você admira e peça para essa pessoa te ajudar a fazer os filtros. Olha, vai estudar ali, vai por aqui, vai por lá. Arranje mentores. Como é que eu faço para arranjar mentores? Certo? Manda um DM para ele agora. E pronto. Pode vir aqui também com Thalita LC, que Thalita LC aceita. E gosta. E Thalita LC, apesar de jovem e de ter começado, colocou profissionais na dança neste mundo, sim, que estão atuando maravilhosamente bem. Então, a formação é diversa e depende do que você quer. E aí, dependendo da área que você for se dirigindo, você vai ter que agregar novos conhecimentos. Escrita, edição e uma série de coisas. Esteja aberto. Porque, como diz um bailarino, grab them all. Pega tudo no aspecto de vai se capacitando cada vez mais, porque o cérebro gosta, o Alzheimer vai embora, o corpo acha fantástico. Respondido. Quais são os maiores desafios ao trabalhar na área de dança? Principal desafio... Nossa. Lânguida, fiquei lânguida. Eu acho que isso é desafio em qualquer área, mas vamos focar na dança. Primeiro, administração de tempo. Segundo, administração de necessidades, e isso atrelado ao tempo. Uma pessoa que trabalha com dança tem a necessidade de administrar o seu tempo para poder encontrar espaço para lidar com o seu próprio corpo, todos os trabalhos de preparação, manutenção, fortalecimento, expansão, recuperação do corpo, recuperação corporal. Tudo isso é necessário e você precisa administrar o tempo para encontrar espaço na sua vida para isso, para preparar, para expandir, para fortalecer, para manter, para recuperar o seu corpo e o seu estado corpo-mente, mental, físico, emocional, etc e tal. Isso precisa encontrar espaço na sua agenda. Segunda coisa, e isso é um desafio grande, e porque isso não é administrado, outras coisas saem penalizadas na dança. Outra coisa, você precisa encontrar espaço para práticas diárias. Práticas diárias não incluem apenas aulas, mas estudos no seu próprio corpo, no seu próprio tempo. Isso é importante, isso é o diferencial dos melhores que você conhece. Eles estudam eles com eles mesmos, isso é importante. Porque no final do frigir dos ovos nós nunca estamos sozinhos, isso é um assunto para um outro podcast. Você precisa... nossa, falei podcast, nada a ver, tô louca, gente. Não é podcast isso aqui não, isso aqui não vai pra áudio, isso aqui é só vídeo. Aguenta, entendeu? Eu tô aqui fritando o meu cérebro. Você vai precisar entender como administrar financeiramente a sua vida. E deixa eu falar uma coisa, uma frase que não é minha, é de um outro artista, se eu não me engano, o nome dele é Andrew Simonet. E ele fala assim: nós artistas achamos que não conseguimos lidar com a administração financeira, achamos que ser bailarino, ser artista da dança é ser pobre para sempre. Mas quando a gente tem um espetáculo de dança para fazer e aparece o budget, né, o quanto a gente tem de dinheiro no caixa para fazer e aquele budget apertado, a gente faz umas coisas que a gente consegue criar e fazer maravilhas
com um budget pequeno. Então, o fato de que a gente consegue fazer maravilhas artísticas, sensíveis, com budget pequeno, mostra que nós temos capacidade sim de administrar financeiramente a nossa vida, de saber como a gente divide as fatias da torta. Bom, nesse exato momento da minha vida são mais horas para este trabalho, menos horas para aquilo, vou administrando. Então aplica a sua capacidade de administrar budgets pequenos na sua vida financeira. É importante entender de gestão financeira, logo de gestão de carreira. E esses são os desafios, o lidar com a questão das finanças, o lidar com a administração de tempo, o lidar com a administração de saúde, né? E o lidar com as várias propostas pedagógicas das escolas, os lugares onde a gente adentra, ou propostas artísticas, é que confunde a gente. Por isso é necessário organização. E eu acho, tenho cá comigo, que esse é o maior desafio. O artista da dança precisa se organizar. E ele precisa de guias. Ele precisa ponderar o que é para agora e o que é para depois. E essa é uma reflexão contínua. A última. Qual é a parte mais legal de se trabalhar com dança? A parte mais legal de se trabalhar com dança é essa sensação real, oficial, de que se está inteiro. Ou de que, na maioria das vezes, se entra num estado de plenitude. Porque às vezes a gente fica cabeçudo, às vezes a gente fica mebinha que só pensa no corpo, mas normalmente essa integração acontece. Às vezes ela não é consciente, mas normalmente ela... O fato é o seguinte, a integração corpo-mente sempre que acontece, ela sempre está aí, de alguma forma. É que às vezes ela está tímida, às vezes ela leva muita porrada, mas está aí, porque se estivesse completamente desconectado, você cai duro e morto. Então não é desconexão total, a questão é, eu posso ampliar essa integração, eu posso ter consciência dessa integração, uma consciência tal que me leva a ter vida. E é isso, entendeu? O legal de trabalhar com dança é perceber vida constante em mim, vida constante naqueles que são alvo dos meus afetos dançantes e trabalhar com arte, né? É lidar com o lúdico de forma constante, é lidar com ponderações inesperadas, é poder lidar com a improvisação de forma feliz. A improvisação não vem de forma negativa, ela vem com uma coisa até desejável, muito desejável. Então, o legal de trabalhar com dança, e particularmente para mim, hoje é perceber que é realizar aquilo que sempre esteve em mim desde que eu era criança. Então, amo trabalhar com dança, as possibilidades são muitas. As possibilidades de afetos, de sensível, de expansão do ser. Então é isso. The Last Show. Eu espero que mesmo tendo, né, toda essa coisa, essas perguntas todas, eu espero que tudo que foi compartilhado e partilhado com você, com vocês, minhas ouvintes e meus ouvintes, tenha sido de valor, que seja importante, que ajude a pensar, a raciocinar, a procurar, investigar mais informações. E é isso. Comenta, compartilha, faz uma síntese, faz perguntas, tire suas dúvidas, vem junto, estudar comigo, siga esse canal, vem e me segue nas redes sociais, vai ser uma alegria te ter. Vem e curte esse vídeo e vamos juntos estudar dança, entendê-la, entender que tem coisas que nos unem, coisas que nos distinguem, que a gente pode ter mais generosidade, estender a mão, ser corda humana, partilhar e dançar. Beijo e até uma próxima!